A seguir, apresentamos a demonstração de algumas relações entre propriedades semânticas das fórmulas da lógica proposicional. Devemos enfatizar o seguinte: os resultados que demonstraremos não são relevantes, são até mesmo intuitivos. Então, qual é o propósito em fazê-lo? Entender os passos das demonstrações, nos casos a seguir que vamos apresentar, é muito mais importante do que o resultado demonstrado. O resultado em si tem pouca importância, porque ele é muito elementar. O importante é entender como ocorre uma demonstração, como justificar os passos apresentados nas demonstrações. É isso que é importante. Vamos começar então com a primeira relação entre propriedades das fórmulas da lógica proposicional. Aqui temos uma implicação que relaciona propriedades semânticas das fórmulas da lógica proposicional, que diz o seguinte: se H é uma tautologia, então H não é contingência. Olha, esse é um resultado, como dissemos, muito intuitivo, porque se H é tautologia, é interpretada como verdadeira para todas as interpretações. Nesse caso, não pode ser contingência, porque não haveria interpretação que interprete H como sendo falsa. Vamos escrever isso que acabamos de dizer dessa forma. Olha, H é uma tautologia se somente se, por definição, para toda linha na coluna de H, temos que H é verdadeira. Mas se em toda linha H é verdadeira, então isso significa, dizendo em outras palavras, usando esse se somente se, que não existe linha da coluna de H tal que H é falsa. Bom, mas se não existe linha na coluna de H tal que H é falsa, então H não pode ser contingência. Por quê? Para ser contingência, o H deveria ser interpretado como sendo falso. E aqui está dizendo que não existe linha que interprete H como falso. Essas ideias, essas duas equivalências e essa implicação podem ser escritas dessa forma, numa notação mais concisa, mais matemática, que diz o seguinte: H é tautologia se somente se para toda interpretação I de H é verdadeiro. Que equivale a dizer que é se somente se não existe interpretação que interpreta H como sendo falso. Mas se não existe interpretação que interpreta H como sendo falso, isso implica que H não é contingência. Do ponto de vista da tabela, olha, se H é tautologia, na coluna de H só temos o símbolo T. Logo, não existe símbolo F na coluna de H. E se não existe símbolo F na coluna de H, então H não é contingência. Vamos apresentar novamente essa demonstração elementar de um outro ponto de vista. Apresentamos aqui nessa folha a mesma demonstração, observando algumas outras coisas. Primeiro fato: H é tautologia se somente se toda interpretação interpreta H como sendo verdadeira. Isso é a definição de tautologia. Mas, se toda interpretação interpreta H como sendo verdadeira, isso equivale a dizer, se somente se, não existe interpretação que interpreta como sendo falso. Por que isso? Porque não é possível interpretar como verdadeiro e falso ao mesmo tempo. Isso é algo que decorre da definição da interpretação. Lá naquele caso há uma ambivalência, ou interpreta como verdadeiro ou interpreta como falso. E se todas as interpretações estão interpretando como sendo verdadeiro, não há então interpretação que interpreta como sendo falso. Mas, se não existe interpretação I, tal que I de H é falso,
Então, pela definição de contingência, H não é contingente. H não é uma contingência porque não existe interpretação que a interpreta como sendo falso. Vamos apresentar a seguir uma outra demonstração de um resultado igualmente trivial. E a demonstração também é muito simples. E vamos seguir os mesmos passos, sempre tentando entender o que ocorre em cada passo dessa demonstração. E sempre estamos enfatizando o seguinte: é importante entender isso, porque isso fará a diferença quando você estudar interpretações, ou melhor, demonstrações mais elaboradas. Veja um outro resultado. Se H é uma contingência, isso implica que H é satisfatível. Tal fato é intuitivo, é evidente, porque se H é contingência, há como interpretá-la como verdadeira e como falsa. E se é possível então interpretá-la como verdadeira, isso significa que H é uma fórmula satisfatível. Bom, escrevendo nesse primeiro jeito, de uma maneira, digamos, mais formal. H é uma contingência se somente se, por definição, existem duas linhas na coluna de H, tal que em uma linha, ou seja, uma interpretação, interpreta H como verdadeira e na outra linha interpreta H como sendo falso. Ou seja, se H é uma contingência, ali na coluna de H necessariamente temos T e temos F. H é uma contingência, logo existe T e F na sua coluna. Bom, mas se na coluna de H tem verdadeiro e tem falso, isso implica que existe então uma linha na coluna de H, tal que H é verdadeira. Mas se existe uma linha na coluna de H, tal que H é verdadeira, isso por definição equivale a dizer que H é satisfatível. Escrevendo nessa maneira ainda mais formal, H é contingência se somente se existe I e J, tal que I interpreta H como verdadeiro e J interpreta H como sendo falso. Quem são as interpretações I e J? As interpretações dessas linhas aqui, por exemplo, uma interpreta o H como verdadeiro e a outra interpretação interpreta o H como sendo falso. Mas, se existem essas duas interpretações, que interpretam como verdadeiro e como falso, existe uma, que é o I, que interpreta H como sendo verdadeiro. Mas se existe I que interpreta H como sendo verdadeiro, isso equivale a dizer, por definição, que H é satisfatível. Conclusão disso tudo. Olha, concluímos que H é satisfatível, pois existe T na coluna de H. Vamos, novamente, apresentar essa demonstração de um outro ponto de vista, chamando a atenção para os passos que ocorrem nessa demonstração. Veja, H é contingência se somente se existem interpretações I e J, tais que I interpreta H como verdadeiro e J interpreta H como sendo falso. Essa equivalência é a definição de contingência. Estamos falando coisas sinônimas. Pois bem, se existem I e J nessas condições, existe I nessa condição. Ou seja, existe I que interpreta H como sendo verdadeiro e existe um certo J de um outro jeito. Então, daqui eu concluo que existe o I que interpreta o H como sendo verdadeiro. O que estamos fazendo aqui? De novo, usando o princípio de que o todo contém a parte. E quem é o todo aqui? Existe um I e existe um J. Bom, mas se existe um I e existe um J, isso implica que existe o I. Então, desse fato e dessa implicação, eu concluo que existe o I. Isso é um modus ponens. De novo, temos o uso de um modus ponens passando do caso mais geral para o particular, ou seja, passando do todo para uma parte. Isso significa o seguinte, que nessa passagem estamos usando essa implicação. O que é essa implicação? É a implicação que diz que de A e B eu concluo A. Isso é a minha crença que eu estou usando
para fazer essa demonstração. Se não for possível ter essa crença, não seria possível ter essa implicação. Aqui, essa equivalência, de novo, uma equivalência por definição. Se existe uma interpretação I que interpreta H como sendo verdadeiro, em outras palavras, por definição, estamos dizendo que H é satisfatível. Conclusão de tudo isso: se H é contingência, isso implica que H é satisfatível. A volta eu não consigo, porque aqui eu tenho apenas a possibilidade de passar dessa ideia para essa, e não o inverso. Da parte eu não consigo ir ao todo, mas do todo eu consigo ir à parte. Veja novamente, numa demonstração simples, estamos usando de novo uma crença. Puxa, parece que isso é geral. Sempre estamos usando alguma crença, algum primeiro princípio. Por isso é que é importante pensar nessas coisas. E veja que, ao pensar nessas coisas, estamos analisando a nossa forma de raciocinar. Estamos falando sobre métodos de raciocínio. Isso é o estudo da lógica. Estamos estudando realmente lógica, ou seja, métodos de raciocínio. Vamos a um outro exemplo. Agora, um exemplo de uma implicação que não é verdadeira. Veja, se H é satisfatível, isso não implica que H é contingente. Por quê? Porque eu posso ter uma fórmula que é satisfatível e, no entanto, ela não é contingente. Qual é essa fórmula? Olha, essa fórmula a gente a denomina como o contra-exemplo. É aquilo que falsifica essa implicação. Um contra-exemplo poderia ser essa fórmula aqui, ó, P ou não P. Observem que essa fórmula ela é satisfatível. É possível interpretá-la como sendo verdadeira. No entanto, ela não é contingente. Por que ela não é contingente? Porque não é possível interpretá-la como sendo falsa. P ou não P é sempre verdadeira. Conclusão: eu tenho que P ou não P é satisfatível, essa ideia é verdadeira. Por outro lado, P ou não P é contingente, dizer essa ideia é falsa. Porque P ou não P não é contingente. Então, afirmar que P ou não P é contingente, isso é falso. E de verdadeiro no antecedente e falso no consequente, eu concluo que a implicação é uma implicação falsa. Ou seja, essa é uma implicação falsa. Preste atenção no que é um contra-exemplo. O contra-exemplo, como o próprio nome está dizendo, é o exemplo contrário. É aquilo que falsifica alguma coisa. É importante entender tal fato. E a melhor maneira de demonstrar que uma implicação é falsa ou que alguma coisa é falso é dando contra-exemplos. É aquilo que falsifica a afirmação que eu pretendia demonstrar. Estamos falando de contra-exemplo. Essa ideia é importante. O contra-exemplo é aquilo que a gente usa para, digamos, falsificar uma ideia. Imagina que você olha para os indivíduos da sua sala de aula. E aí alguém lhe diz o seguinte: todas as pessoas na minha sala são educadas, gente boa, minhas amigas. Olha, você dirá que isso é falso. Por quê? Porque é um contra-exemplo. Quem é o contra-exemplo? Olha, pode ocorrer que, do seu ponto de vista, o Zé não é educado. O Zé é o contra-exemplo para essa ideia. Então, dizer que todas as pessoas são educadas, isso é falso, porque há um contra-exemplo. Há um indivíduo na sala que contra-exemplifica tal ideia, tal afirmação, que é a afirmação que diz que todas as pessoas são educadas. Nesse caso,
O contra-exemplo é o Zé, porque o Zé não é educado, do seu ponto de vista, digamos. Preste atenção com carinho nessa ideia de contra-exemplo.